Bom, pessoal, continuando no estudo da função, nós vamos ver o que é função crescente e função decrescente. Nesse momento importante que a gente está vivendo, vejam que interessante de pandemia, né, que a gente está vivendo um período que a gente torce para que passe logo. Então, por isso a gente está também tendo nossas aulas remotas ou aulas online. A gente se depara todos os dias com gráficos que mostram o crescimento do número de casos do coronavírus, do número de óbitos. Esses gráficos, por exemplo, é um exemplo prático do que a gente está estudando agora. Nada mais são do que representações em gráficos das funções existentes na análise desses dados. Então, função crescente e decrescente é isso, é informar esses números, a tendência que eles apresentam e o seu estado na medida em que são inseridos novos valores. Então, todos os dias, lendo aqui os slides, todos os dias nos deparamos com notícias do tipo: dólar fecha em queda após 4 altas, mercado prevê mais inflação, queda maior do PIB, nova alta de juros. Com o mercado de carros novos em queda, cresce a venda de veículos usados. Previsão da inflação para 2020 continua diminuindo. Taxa de desemprego continua a subir em todo o país. Obviamente que a gente acaba aqui hoje vendo mais notícias relacionadas a questões da pandemia. Mas, para mostrar a vocês que todos os dias deparamos com notícias desse tipo, certo? Então, essas notícias nada mais são do que funções ou indicações de funções previamente calculadas. Então, os cálculos através dessas funções representam ou geram gráficos que nos possibilitam informar se essas funções elas são crescente ou decrescente. Então, você imagine aqui na nossa lateral aqui, esse gráfico destacado aqui em verde, que mostra uma função crescente, porque há devidamente a percepção de um gráfico em ascensão. Vocês podem bem observar aqui. Então, aqui nós temos um modelo de um gráfico crescente e aqui de um gráfico que representa uma função decrescente. Então, função crescente em outras palavras, à medida que você vai aumentar ou vai crescer os valores do seu domínio, ou seja, os valores de x, você também vai aumentar os valores da sua imagem, ou seja, o valor de f de x vai ser maior. E função decrescente, mostrada por esse gráfico aqui, em descenso, já ocorre justamente o inverso, né? À medida que você vai, podemos falar, aumentando o seu valor de y, de x, você vai reduzir o seu valor de y. Então, função crescente. Quando o valor de y aumentar, conforme x aumentar, temos uma função crescente, apresentada aqui no gráfico, a maior do que zero. Função decrescente, quando o valor de y diminuir, conforme o valor de x aumentar, temos uma função decrescente. Então, vocês observam aqui na representação diferenciada dos gráficos. Então, em outras palavras, quando vocês tiverem uma função específica, e essa função representada por uma equação, vocês vão observar que, por exemplo, eu tenho a função f de x igual a 2x. Aí você vai observar o quê? Que cada vez que você acrescenta um valor de x, x igual a 2, f de x vai ser igual a 4. X igual a 4, f de x vai ser igual a 8. E assim sucessivamente, você vai observar que o quê? Que ao você aumentar o valor de x, você vai diminuir o valor de y. Então, isso caracteriza, quer dizer, ao você aumentar o valor de x, você vai aumentar o valor de y. Então, isso caracteriza uma função crescente. Do contrário, é uma função decrescente. Por exemplo, f de x vai ser igual a
x, a função de x vai ser igual a menos 2 vezes x. Então, se o meu x for 2, o meu y vai ser menos 4. Se o meu x for 4, o meu f de x vai ser menos 8. Então, eu vou aumentar o valor de x e o meu valor de y ele vai ser cada vez menor. Então, aí eu tenho uma função decrescente. É basicamente isso que o conceito está dizendo e está explicando através dos gráficos. Bom, aqui vocês vão observar, né, exercício para vocês. Vocês vão ver aqui que vocês vão ter alguns exercícios, creio que 3 ou 4 questões. No entanto, todas elas estarão respondidas, certo? Mas vale aquela retórica que eu falei e que solicito a vocês que refaçam no ambiente de casa de vocês, para que vocês possam entender e não deixem acumular o assunto. Só abrindo parênteses, vocês observam que todos os exercícios para trás que eu passei, tanto como exercício como exemplo, eles estão respondidos. Então eu solicito a vocês apenas que refaçam novamente, sem olhar as respostas. Depois vocês vão consultar. No entanto, eles não só estão respondidos, como também estão respondidos e explicados. E alguns exercícios eu também, em aulas anteriores, acabei respondendo para vocês. Vamos responder um aqui e o restante vocês vão observar em casa. Essa questão aqui é a questão do Enem, né? Que alguns de vocês fizeram. Fala o seguinte, que o dono de uma fábrica resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrado a seguir, que apresenta a evolução total de vendas em reais de certo medicamento ao longo do ano. Vamos imaginar aí um medicamento qualquer, certo? Vamos imaginar aqui um medicamento aí genérico, certo? Um paracetamol. De acordo com o gráfico, os meses que ocorreram respectivamente a maior e menor venda absoluta foram. Então, vocês observam aqui os gráficos e vão observar a pergunta. De acordo com o gráfico, os meses que ocorreram respectivamente a maior e a menor venda absoluta foram os meses de... Então aqui, o que é que o gráfico ele vai mostrar aqui? A gente vai consultar o gráfico e vai observar que alguns meses aqui, para a gente entender, interpretar, colocar aqui. Nesse eixo X, aqui, eu tenho o valor da venda, né? Deixa eu corrigir isso aqui, a setinha ficar mais visível para vocês. Nesse eixo aqui, esse eixo Y, eu tenho o valor da venda. E nesse eixo Y, né? Ali era o eixo, quer dizer, nesse eixo X, se eu destacar aqui o eixo X em azul e o eixo Y em vermelho. No eixo Y em vermelho eu tenho as vendas. E no eixo X em azul eu tenho os meses. Então, de acordo com o gráfico, os meses que ocorreram respectivamente a maior e menor venda absoluta foram, ou seja, eu vou olhar o mês que teve a maior venda e o mês que teve a menor venda. Como é que eu vou identificar isso pelo gráfico? Muito simples. Eu vou olhar o ponto mais alto do gráfico, esse vai ser o mês que teve a maior venda, e vou olhar o ponto mais baixo do gráfico. Esse foi o mês que teve a menor venda. Então vejam que simples essa questão aqui, questão de Enem, muito fácil, né? Talvez alguns de vocês possam ter até visto nesse último Enem que teve. E como vai ser a nossa resposta? Então aqui eu vou destacar de preto o mês que teve a maior venda absoluta. Vamos ver qual foi aqui. Em janeiro não foi. Eu vou olhar o ponto do gráfico que está mais alto. Então observem aqui esse ponto aqui. Ó. Ele é o ponto mais alto e ele mostra que esse mês que teve maior venda foi em junho. Aqui em junho. Consequentemente, eu vou olhar o ponto que... Para não atrapalhar vocês, vou apagar essa parte. Eu vou olhar o ponto que teve a mais... O índice menor de venda. Foi qual? Então eu vou observar aqui que foi o que? Nesse mês aqui, ó. É onde o ponto ele está mais baixo aqui. Que é em que? Em agosto. Ok? Então, o mês mais alto foi em junho.
e o mês mais baixo em agosto. Então a questão ela pede: de acordo com o gráfico, os meses que ocorreram respectivamente a maior, primeiro a maior e depois menor venda absoluta foram: a maior foi em junho e a menor foi em agosto. Logo, a minha questão, a resposta correta seria qual? Junho e agosto. Letra E. Resolvida a nossa questão. Então, observem aqui a resposta que eu destaquei aqui em vermelho, que diz o seguinte aqui: de acordo com o gráfico, observem bem aqui a resposta em vermelho, de acordo com o gráfico, os meses que ocorreram respectivamente maior e menor venda absolutas foram junho e agosto. Portanto, item E. Então, observem que a questão já está respondida. Agora, analise os intervalos que aconteceram crescimento, aumento ou decrescimento das vendas do medicamento em questão. Então, vocês podem ter aqui, ó, a representação no gráfico também. Quais foram os meses que ocorreram crescimento, né? É como aquela curvazinha que eu falei lá, o gráfico do coronavírus também, que eles mostram o crescimento. Aqui vocês estão vendo o crescimento das vendas. Vocês, como analistas, podem observar aqui. De janeiro a março, observem bem aqui, o meu gráfico ele é crescente. Ele há uma ascensão aqui nesse gráfico, observem. Então, de janeiro a março, houve um crescimento. Eu vou destacar o crescimento de azul. De março a abril, houve o que? Um decréscimo. De abril a junho, observem bem aqui, de abril a junho, de azul de novo, houve um aumento na venda dos medicamentos. Olha só, da mesma forma de julho a agosto, houve um decréscimo. De agosto a setembro, houve um aumento. De setembro a outubro, outro decréscimo, observem bem aqui. E de outubro a novembro, houve um aumento de novo nas vendas aqui. E depois de novembro para dezembro, houve um novo decréscimo. Então vocês vejam que é um gráfico que oscila, que mostra que há meses, períodos de meses que há um aumento nas vendas, no entanto, há outros meses que há um decréscimo. Então, tudo isso para mostrar que a função ela pode representar ou possibilitar, através de seus gráficos, que a gente possa fazer uma leitura rápida de tudo aquilo que acontece. Então, esse é o intuito do gráfico da função. Obviamente, você tem a função matemática e com essa função você elabora um gráfico. Entendido? Então, esse exemplo encerra aqui. Aqui vocês vão observar mais um exemplo que está sendo dado aqui. Já dá a resposta, mas eu quero que vocês observem bem a questão e possam analisar e também responder, certo? Outra questão que nós vamos ter aqui é observando esse gráfico aqui da função real. E aí fala, essa função é decrescente em... E aí vocês vão observar os intervalos, informando onde a função é decrescente. Mais outra questão está respondida que solicito para que vocês possam fazer. Outra questão é a aplicação da função na biologia. Questão de Enem. Vai fazer a pergunta aqui e vai representar para vocês. Ok? Então aqui a questão também já está respondida. Se vocês forem observar, olha. Mas aí vocês vão ver a resposta e a explicação após vocês fazerem a resolução. E a outra é a aplicação da função na física. A nossa quarta e última questão para vocês fazerem. Dá a questão e aí vocês, ao observarem o gráfico, vão resolver e identificar o que solicita a questão. Lembrando que qualquer dúvida vocês podem entrar em contato com o professor no momento e no tempo que vocês acharem necessário, certo? Não somente restrito ao horário de sala de aula, mas como também durante a semana. Encerramos por aqui nossa aula de hoje e mais uma vez solicito, façam todos os exercícios, pois futuramente serão cobrados.